Então, boa noite. Eu sou Tuane Lopes, sou professora de língua portuguesa, formada em 2012 pela Universidade Estadual do Ceará, no Polo de Quixadá, que é a FECLESC. Atuo como professora há mais de 10 anos aqui no município e atualmente estou como coordenadora da Escola Liceu de Banabuiú. Desde o ano de 2017 a gente vem desempenhando essa função e eu gostaria de iniciar a minha fala falando o quanto é difícil e desafiante fazer educação nos dias de hoje, né? É muito, assim, é paradoxal a gente pensar a função do professor em um contexto como esse, que é o contexto de pandemia, em que algo que é primordial para a educação acontecer, que é o contato, que é o encontro, não é possível, né? Então a gente se viu nesse desafio desde 17 de março, não tínhamos consciência, né, do tamanho, da grandiosidade que era essa pandemia, ou pelo menos acreditávamos que isso não ia chegar até nós. E já no início, né, nós tivemos apenas 28 dias de aula presencial no liceu este ano. Iniciamos em fevereiro, dia 3. E já quando as aulas iniciaram, né, logo após o carnaval, a gente já via a força, né, do vírus no mundo. E especialmente na segunda-feira que antecedeu a paralisação, nós estávamos nos reunindo com professores, pensando estratégias, passando nas turmas e conversando com os estudantes sobre algumas medidas de prevenção. Entretanto, né, no finalzinho da tarde, nós ainda estávamos na escola, a gente já viu a fala do senhor governador Camilo Santana da possibilidade de paralisação e até o final da noite, né, foi confirmado e a gente não teve o tempo mínimo para ter uma despedida, uma conversa final com os nossos estudantes, um fechamento de parcerias, um planejamento do que seria dali para frente. Naquele momento, o que mais nos assolava era o medo, né? O medo pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos conhecidos, pelos próprios estudantes e colegas, né, de escola. E nós vivenciamos, né, o início da pandemia nesse conflito, primeiramente de saber que a educação tinha que ser mantida, né? Nós vimos que a opção de parar para recuperar depois ela não poderia existir, mas a gente não sabia que meios nós usaríamos para isso, né? Nós não somos especialistas em educação à distância de forma nenhuma. Pouco passamos por essas experiências com alguns cursos e formações, né? E nos desafiamos a pensar, né, a educação a partir de então. E a nossa primeira experiência, né, nossa primeira quinzena, ela foi muito desastrosa, eu poderia dizer. Porque nós pensamos um caderno de atividades, nos utilizamos de algo que nós já tínhamos, que eram os grupos de WhatsApp das turmas, né? Nós já tínhamos isso, já é uma política da escola há bastante tempo, né, para comunicação. E nós fizemos um caderno de questões muito semelhante, né, ao que a gente já usava como simulados e aplicamos. Só que a gente não pensou, né, no estudante, no quanto aquilo iria sobrecarregá-lo, aquela demanda grande de questões, de atividades e um tempo curto para eles darem devolutiva. Então, a gente passou a ouvir o estudante, a ouvir o professor. E nesse processo do medo, do novo, né, da descoberta, a gente foi construindo junto o que hoje eu posso considerar como consolidada, né, uma prática pedagógica de atendimento aos estudantes a partir das aulas remotas. Nós já temos uma rotina muito firme na nossa escola, muito segura. As práticas pedagógicas já são pensadas, né, estrategicamente, a fim de alcançar o estudante, de atingi-lo realmente. E a gente tem batalhado muito, né, para chegar no ponto principal, né, que é a busca ativa, que é o motivo pelo qual eu estou falando aqui com vocês. Nós batalhamos muito para conseguir manter o vínculo com o estudante, dentro de todas as condições, né, péssimas condições que a gente sabe que alguns estudantes nossos têm de acesso à internet.
O contexto de trabalho, né, que foi uma realidade que nós presenciamos tão logo a pandemia iniciou, de estudantes que tiveram que ir para outras cidades, estudantes que conseguiram um emprego no horário da aula. Enfim, né, foram muitos os desafios e a gente sempre nesse objetivo de manter o vínculo, de não perder o contato. E nós ouvimos, né, alguns relatos ainda no segundo semestre, aliás, ainda no primeiro semestre, até junho, nós ouvimos alguns relatos de escolas que estavam aplicando as atividades impressas, né, e faziam esses cadernos de questões. E havia um dia na semana, né, que esses cadernos eram direcionados para os estudantes. E nós começamos a pensar que essa era uma estratégia que nós não ainda tínhamos feito, né? Nós estávamos trabalhando sempre de modo muito virtual. E os estudantes que infelizmente não tinham acesso por um motivo ou outro, que eu posso dizer hoje com segurança que é a minoria da nossa escola, mas mesmo essa minoria ela estava deixando de ser atendida, então o nosso objetivo não estava sendo alcançado, porque a função da educação é democratizar, é levar o conhecimento a todos, né? Independente de onde ele esteja, independente das condições sociais dele. E nós estávamos, né, carentes dessa ação. Quando foi no início de agosto, né, no retorno das férias que nós tivemos assim de uma maneira muito corrida, na verdade a gente trabalhou praticamente todo o mês de julho, estou falando enquanto gestão, né, os nossos professores, a gente garantiu sim o descanso deles, porque nós sabemos o quanto foi árdua, né, e está sendo árdua a jornada para o professor, principalmente. E início de agosto nós pensamos, não, vamos buscar uma parceria para a gente conseguir levar essas atividades para os estudantes, porque algo que nós não temos, que a educação pública não tem, é dinheiro sobrando para aplicar em qualquer ação. O dinheiro, né, que vem, que é destinado, as verbas que são destinadas para a educação, elas já são todas separadamente organizadas através de processos licitatórios, então eu não posso tirar o dinheiro que vem para um lugar para inserir numa ação que a escola pensava que seria a busca ativa, né? Que seria uma ação de entrega das atividades aos estudantes, atividades impressas. Então, o que aconteceu? Nós, em contato com a Secretaria de Educação do município, através da pessoa da Imaculada Silveira, né, para quem nós tiramos o chapéu, pessoa que não mediu esforços em nenhum momento para nos ajudar, sempre muito disposta a ouvir, a combinar, né, a pensar a educação do município de forma conjunta. Eu preciso falar isso sobre ela, porque a Imaculada realmente é uma referência para a gente. E Imaculada disse, não, nós vamos chamar os transportes escolares, esses motoristas que estão precisando ganhar, porque investiram nas frotas, né? As frotas do município hoje são todas através de ônibus ou micro-ônibus. O pau de arara não existe mais, então os motoristas investiram nisso e estavam sem ganhar, porque as aulas não estavam acontecendo. Então, a gente, né, em parceria com a prefeitura, a Imaculada garantiu pelo menos 4 diárias mensais para os motoristas da escola, e aí nós começamos, né, a planejar a nossa busca ativa de maneira mais segura. E assim nós fizemos, nós produzimos o caderno, as primeiras atividades de agosto foi uma avaliação diagnóstica que nós fizemos com os estudantes de maneira virtual também, e essas atividades a gente fez, né, em formato impresso, né, em PDF, e fizemos as impressões, fomos checar os alunos da escola que não estavam dando devolutiva, ou porque não tinham acesso, ou porque não estavam conseguindo acompanhar as aulas remotas no formato que elas estão acontecendo, que a gente sabe que não é fácil, né? A realidade de um estudante que vem a vida quase toda estudando de forma presencial, com o professor presente ali na sala, e de repente a gente ter esse contato apenas virtual, né? Então, a gente buscou atingir a todos os estudantes que de uma forma ou de outra não estavam tendo acesso, ou por não ter condições para isso, ou por não conseguir se adaptar ao ensino remoto. E iniciamos nossas ações, né, em agosto, meados de agosto, se eu não me engano. Nós, com esse material impresso, convidamos os motoristas a virem até a escola. Esses motoristas vieram até a escola, pegaram os seus envelopes, né, com as atividades dos estudantes das suas rotas
e no dia seguinte, né, no máximo 2 dias depois, estavam fazendo o seu percurso, entregando as atividades, levando as atividades até a mão do estudante. Né? Essas atividades chegavam na casa deles. E atividades que eles poderiam resolver sem precisar do acesso à internet, apenas com um livro didático, né, de uma maneira que esse estudo pudesse ser autônomo. E para as localidades foi assim que nós fizemos, né, com essa parceria excelente, que até hoje, né, ainda estamos tendo o prazer de vivenciar. Agora nós já estamos na terceira atividade, organizando a terceira atividade impressa para enviar. E na sede, nós utilizamos os nossos próprios recursos, né, enquanto professores da escola e gestores. Então, nós gestores, né, nós coordenadores, eu, João Paulo, Nívia e Toninho, nos dividimos, né, e convidamos alguns professores que se sentissem à vontade, né, para fazer essas visitas, e fomos fazer as visitas aos estudantes também com o objetivo de motivar e de entregar as atividades impressas, né, e foram momentos, né, o João Paulo creio que falará mais sobre isso no próximo vídeo, mas foram momentos assim, pessoal, de um conhecimento, de um enriquecimento, de um amadurecimento profissional que a gente não tem palavras para dizer. Nós pudemos, né, tanto nas visitas aqui na sede, quanto nas visitas às localidades, porque nós fomos com os motoristas, né, em algumas dessas visitas, nós pudemos perceber o quão guerreiros são os nossos estudantes, né, porque as dificuldades, a rota, o vir, o estar na escola todos os dias, não é o simples, né, acordar, estar ali, andar um pouco e chegar na escola. É uma realidade muito difícil, né, uma realidade muito difícil. Algumas condições realmente, né, de condições sociais que a gente percebe da necessidade do estudante estar trabalhando, nós vimos de perto, nós vimos a olho nu. E esse ver a olho nu essa realidade é muito diferente de você ouvir falar, né? Nós falávamos isso para os nossos professores. O quanto eles precisavam passar pelo que nós gestores passamos, né? Para aprender a valorizar ainda mais aquele estudante que está ali querendo, que está ali em sala de aula. Para poder entender, por exemplo, quando ele dorme na sala de aula de cansaço por ter trabalhado todo dia. E nós, esse ver, né, a olho nu, que eu falei aqui, ele nos proporcionou uma transformação interna. O olhar para dentro, né, o nosso olhar para dentro mudou totalmente. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que os meus colegas gestores estão sendo representados também na minha fala. Porque nós passamos a, acima de tudo, exercer empatia mesmo, de fato, né, se colocando no lugar dos nossos estudantes. Não como eles, porque a empatia não é você tomar o lugar do outro e viver o que o outro viveu, mas você pelo menos sentir um pouco daquilo que ele viveu para poder entender, né, tudo que ele te dá como algo grandioso. Então, essa ação, né, a que a gente chamou de busca ativa, ela tinha primeiro essa iniciativa do ônibus, né, cativar, dos motoristas passarem, e depois essa vertente das visitas, que para nós, profissionalmente, nós teremos, né, uma vida transformada após essas visitas. E enquanto Liceu de Banabuiú, eu posso, né, afirmar, falar aqui, encerrando a minha fala, nós nunca mais seremos os mesmos quando a gente perceber que um estudante não está indo mais para a escola, quando a gente perceber que um estudante está se afastando. As nossas estratégias para ir atrás desse estudante serão outras. A gente já tem uma experiência, a gente já tem uma realidade que a gente vivenciou em uma época tão difícil como essa pandemia. Então, eu tenho certeza que o buscar o aluno agora, o entender e o tentar trazer ele para perto da gente, mostrando que a educação é o melhor caminho, vai ser feito com muito mais eficiência, certo? E os resultados da nossa ação, eles não, claro que não são 100%, nada na educação é. Muitos estudantes que receberam as atividades, eles realmente ainda não devolveram. A gente está implementando outras ações a partir da próxima semana, mas a gente tem as devolutivas, a gente vê o esforço dos estudantes, né? Muitos, eu posso dizer hoje, assim, que talvez mais de 50% deles fizeram esse retorno, então a gente fica muito feliz em ter conseguido alcançar, né? Se um tivesse devolvido para nós, já seria de grande valia, de grande sucesso, porque demonstraria o esforço dele. Então é isso, pessoal.
Fico muito grata por estar falando para vocês sobre esse assunto e espero, né, que essa ação que a nossa escola desenvolveu, ela sirva não só de reflexão, mas sirva também de experiência para outras escolas, né, que veem os seus alunos se afastando e de repente às vezes a gente fica sem ter o que fazer, porque esse era o liceu até 2019. Sem ter o que fazer. Não, mas ali ele está indo, eu não posso fazer nada. Pode, a gente pode fazer sim. A gente pode tentar até o último momento. E visitá-los é uma ação excepcional que transforma a vida do educador. Então, um abraço, beijo, boa noite, obrigada.